Boa noite a todos, espero que estejam bem e tomando os devidos cuidados. É uma alegria podermos estarmos na nossa atividade específica do nosso evento. Hoje pela manhã tivemos uma atividade em conjunto com o evento paralelo, que é o 7º Fórum da Pós-Graduação do IFMT. Então, o nosso terceiro seminário integrado dos programas de pós-graduação do campus Octaíde Jorge da Silva é uma ação muito importante para o nosso programa de fortalecimento, na qual a gente aprende com quem já fez, nesse bate-papo com os egressos e com o intercambista, a gente aprende uns com os outros, com a socialização de nossas pesquisas em andamento, e aprende com os doutores de outro programa, um olhar externo sobre estas pesquisas. Então, penso que é um momento riquíssimo, além das oficinas pedagógicas que teremos nesta sexta-feira pela manhã. Então, uma alegria muito grande iniciarmos essa noite específica do terceiro seminário com a socialização do programa de pós-graduação em ensino, nosso mestrado acadêmico, ofertado pela associação ampla entre o IFMT e a UNIC. Quero aqui fazer um registro muito especial. Temos a presença do nosso diretor de pesquisa e pós-graduação do IFMT Campus Octaíde Jorge da Silva, professor Dr. Valtemir, ao qual a gente agradece a presença sempre oportuna, sempre colaborativa, generosa da sua parte. Muito obrigado, professor, por se fazer presente conosco. Já estávamos durante o dia inteiro e agora à noite novamente. Quero agradecer aqui também ao nosso coordenador do Prof.EPT, professor Dr. Jason Jader Mello, que também é docente do nosso programa, por conduzir bem os trabalhos e coordenar este evento. E aos docentes, quero agradecer aqui de uma forma muito especial a quem trabalha, a quem se dedica, como falado já anteriormente nestes eventos paralelos que estamos desenvolvendo. Na pós-graduação, nós não temos erários, ou seja, não temos reconhecimentos financeiros, ganhamos para isso. Mas a gente ganha em conhecimento, ganha em cultura, ganha em vários outros aspectos. Então, eu agradeço generosamente a todos os doutores que fazem o Prof.EPT e o PPGEM acontecer. É vocês que fazem a pós-graduação no nosso instituto ser realidade. Muitíssimo obrigado. Agradeço aos mestrandos, em especial aqueles que socializaram suas pesquisas. Nós temos mais mestrandos, nem todos participaram. Que pena. Mas aos que participaram, parabéns. Parabéns pela coragem, parabéns por expor a um olhar externo de um outro doutor. E para esta noite, então, eu quero convidar e compor esse bate-papo com 3 pessoas muito queridas e vou chamar na ordem que será a apresentação. Eu vou conversar, dialogar inicialmente, abrir o bate-papo com a nossa mestra e doutoranda Tatiane Dias. Tatiane Maria Dias, muitíssimo obrigado pelo aceite. Eu sei que você está aí no Rio Grande do Sul, estudando o teu doutoramento, com muitas atividades acadêmicas, provavelmente, mas mesmo assim você quis estar conosco nesta noite. A Tatiane, ela defendeu em 2021 e ela foi orientada pelo nosso doutor Jason Jader Mello. Ela participa da linha 3 de pesquisa do PPGEM. Na sequência, eu vou agradecer e acolher nesta mesa, nesse bate-papo, a nossa mestra e também doutoranda Edilaine Silva Almeida. Muitíssimo obrigado pela sua disposição. Sei também que estás nos estudos na UFMT, no seu doutoramento, mas também se dispôs a estar conosco. E agradeço de uma forma bem gentil também ao nosso mestrando, o querido Ivan.
Iban, o nosso menino que conseguiu um período sanduíche, um convênio firmado, uma iniciativa, um diálogo, uma parceria entre duas instituições muito importantes, o IFBT com a Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo por um período lá, na finalização do seu período de sanduíche, e o Ivan foi muito bem quisto pelo grupo do Dr. Camilo, e ele vai estar contando para nós essa experiência na sequência. Então, muito obrigada a vocês três que vão fazer que esse primeiro momento seja riquíssimo, sejam experiências e que a gente aprenda com quem já fez. Aprenda a ser mestre com quem já defendeu e o que é a vida de um mestre, o que isso impactou, e também aprenda a possibilidades de intercâmbio, seja no mestrado, seja no pós-doutorado, porque o Ivan, ele fez o intercâmbio no seu segundo ano de mestrado, então há ainda essa possibilidade de vocês que estão no primeiro ano recorrerem a essa possibilidade. Querida Tatiane, eu vou solicitar que tu socialize conosco, rapidamente, brevemente, a sua pesquisa que você defendeu no PPGEM. Você se tornou mestra por meio desta pesquisa. Então, por favor, socializa conosco que na sequência eu vou te fazer algumas perguntas. Todos estão vendo, professor? Sim, né? Sim. Então, boa noite a todos, né? Eu sou Tatiane, né? Tatiane Maria da Silva Dias. Tive, né, a grata honra de fazer o meu segundo mestrado no Instituto Federal de Mato Grosso, né? E ser, né, orientada pelo Dr. Jason, né? Então, assim, foi uma grande... para mim, foi uma grande honra, né? Vamos dizer. E a minha pesquisa, ela teve como título Abordagem STEAM na interface com a Base Nacional Comum Curricular e com o documento, né, Curricular de Mato Grosso, Contribuições para o Ensino de Ciências da Natureza. A minha dissertação, eu vou falar bem brevemente como que ela foi organizada, porque nós também não temos tempo, né? Então, só vou falar assim, o objetivo geral dela foi fazer uma análise foi analisar, né, as possíveis contribuições da abordagem STEAM. STEAM é uma sigla que significa Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, no desenvolvimento das competências, né, habilidades da área de Ciência da Natureza contidas na BNCC e no DRCMT, né, dos anos finais do ensino fundamental em uma escola pública. A partir do nosso objetivo geral, nós construímos, né, 3 objetivos específicos, que eu não vou falar sobre especificamente eles agora, que vocês vão ver durante a apresentação. Para fazer a pesquisa, como todos que já fizeram e estão fazendo, nós tivemos, né, um vasto campo teórico que nós trabalhamos com o Dr. Jason, e eu vou destacar aqui principalmente, né, a Lilian Bassic, que é uma, assim, que nós trabalhamos muito com ela, principalmente sobre a abordagem STEAM, porque eu falo que hoje ela é uma grande pesquisadora, ela e o Leandro Holanda, sobre a abordagem STEAM no Brasil, e ela traz uma linguagem muito fácil e prática de colocar ela do dia a dia da sala de aula. Então, eu falo assim que a Lilia Bassic, os livros que eu trabalhei dela, me ajudou muito mesmo, né, no percurso teórico. Então, não foi só ela, mas foi gigantesco mesmo o campo teórico que nós trabalhamos. Também a Lorenzin, né, e outros autores. O marco metodológico da nossa pesquisa também, ele foi muito grande, como falo, foi a partir do mestrado que eu aprendi a ser uma pesquisadora, porque você vai trabalhar aí todo o contexto, como, né, organizar uma pesquisa científica, e eu falo que na parte, quando a gente trabalha na graduação, a gente não tem essa visão tão ampla como no mestrado, porque no mestrado você realmente precisa conhecer, saber como que é um tipo de pesquisa, quais são os instrumentos de coleta de dados, como que é a análise de dados. Então, nós trabalhamos também um marco metodológico bem amplo. Essa Jauru, eu estou falando bem rápido, né, porque, assim, né, são 15 minutos para tudo.
Essa é a cidade de Jauru, e essa é a escola onde a pesquisa foi desenvolvida. A escola que nós desenvolvemos a pesquisa foi na Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo. Na época da pesquisa, nós pegamos exatamente o período da pandemia. Então, eu entrei no mestrado no ano 2020, então foi 2021, foi exatamente na época da pandemia. Então, nós pegamos todas as dificuldades de desenvolver uma pesquisa durante a pandemia, né, dentro de uma cidade do interior. Para a gente desenvolver a pesquisa, os objetivos específicos que nós tínhamos, os 3 objetivos, primeiro, junto com o Dr. Geison, nós estabelecemos os instrumentos metodológicos que nós íamos trabalhar para chegar à conclusão de cada um, que foi a questão da formação de professores, a questão dos desafios para implantar a abordagem STEAM dentro da escola, né, e como trabalhar essa abordagem que nós utilizamos. Ela foi trabalhada através de projetos. E, para isso, né, nós utilizamos questionários, nós utilizamos a observação participante, né, para conseguir desenvolver toda a pesquisa. Os resultados, eles se basearam basicamente em 3 partes, que foi a formação docente. Por quê? Porque quando nós começamos, quando o Dr. Geison propôs que fosse feito um trabalho com abordagem STEAM, eu falo para vocês que eu nunca tinha escutado falar sobre abordagem, e a partir daí foi onde ele me apresentou os principais teóricos que falavam sobre, então eu fui estudar, compreender, para colocar dentro da minha realidade essa abordagem. E aí os professores também da cidade de Jauru é uma cidade que tem em torno de 8 mil habitantes, né? 2 professores tinham ouvido falar sobre a abordagem, os demais nunca tinham ouvido falar. Então, o primeiro momento, a gente trabalhou com a formação docente sobre a abordagem, e nós tivemos questionários de entrada e de saída antes dessa formação e após essa formação, e aí depois nós fizemos a aplicação da abordagem de uma maneira interdisciplinar com as turmas do ensino fundamental, um 6º, um 7º, um 8º e um 9º ano. Né? Nós trabalhamos primeiramente, como eu disse, né, com a abordagem STEAM, fizemos aí convites para 4 professores que dentro do Brasil eles são referências na abordagem, tanto, né, no trabalho como nas publicações, né? Então, aí esses professores prontamente atenderam o nosso convite, e aí nós organizamos a formação. Como eu falei, nós pegamos início da pandemia, estava tudo online, nós não sabíamos nem como era o Meet hoje, que facilitou tanto a nossa vida, né? Então, foi os primeiros contatos com o Meet e a formação online. Convidamos, no meu caso, eu trabalhei com 10 professores, né? 10 professores que trabalhavam matemática e ciências e arte na Escola Evaristo Curvo de Jauru. Os professores que aceitaram e fizeram a formação com a gente foram esses professores, a professora Edna, da UFMT, a professora Valesca, que na época trabalhava com a SEDUC, a professora Josefina, que trabalhava na Universidade Federal do Amazonas, e o doutor João Epifânio, que ele é uma das referências do STEAM, né, que ele trabalha no Colégio Tiradentes, em São Paulo, e tem várias publicações. Então, nós trabalhamos, né, com 10 professores, e nós fizemos questionários de entrada, perguntando, né, sobre a questão do conhecimento deles sobre a questão da abordagem, e posteriormente aplicamos um questionário de saída também, e fizemos a análise dos 2 questionários, questionário 1 e questionário 2. Né, a partir das respostas dos professores, né, então nós fizemos esse trabalho, nós fizemos aí vários encontros, foram 4 encontros de formação docente com eles, e depois fizemos os questionários, e logo em seguida nós propomos que fossem feito a aplicação da abordagem. Mas como estava na época da pandemia, como fazer? Então, os professores aceitaram o desafio, assim, que foi um desafio realmente. Eles aceitaram os professores de ciências, matemática e arte de cada turma, do 6º, do 7º, do 8º, construíram juntamente com a turma, eu acompanhei, né, online, esse projeto. Nós utilizamos o modelo do livro STEAM Sala de Aula da Lilian Bassic e do Leandro Lando,
né, e foi construído, então, os projetos para ser desenvolvidos. E o tema que foi escolhido foi exatamente a questão da Covid, porque é o que nós estávamos vivendo naquele momento. Então, foi escolhido um tema para o 6º ano, como vocês podem ver, observar aqui, para o 7º ano, para o 8º e para o 9º, variando de acordo com o que eles estavam trabalhando, né, dentro da disciplina de ciências. Como trabalhava célula no 6º ano, nós trabalhamos a parte do vírus, né, a composição do vírus. No 7º, trabalhava com a questão das vacinas, e nós trabalhamos também. A questão do 8º ano era a questão psicológica, sobre emoções, e no 9º ano, a questão das mutações. E aqui, o resultado. Os alunos, né, nós trabalhávamos, os professores faziam a aula via Meet com o trabalho teórico, os alunos construíram maquete, fizeram vídeos pelo celular, né, mostrando o trabalho, fizeram pesquisas em casa, e essas pesquisas, eles construíram os slides, eles foram fazendo o material. Esse aqui do 6º, o pessoal do 7º, fizeram gráficos para falar sobre a questão da vacinação, fizeram pesquisa sobre como que estava a vacinação na época, no Mato Grosso, no Brasil, em Jauru. O pessoal do 8º, eles fizeram um teatro, né, e filmaram, né, o teatro em casa, tipo duplas, assistindo 12 irmãos que estavam na mesma sala, ou ia na escola e faziam, e foram organizando o material. Também aqui no 9º ano, eles fizeram um videozinho, fizeram um teatro muito legal sobre a questão das variantes e foram produzindo material em vídeo. E cada vídeo desse, depois a gente organizou certinho, juntamente com os professores, e foi disponibilizado no canal do YouTube. Então, assim, o material, o trabalho, né, que foi feito, analisando, né, a abordagem STEAM, que é uma abordagem integrativa entre as diversas disciplinas, né, trabalhando com um tema de relevância para os estudantes, através do projeto, mostrou que, né, quando o aluno ele é ativo, ele investiga, ele produz, ele vai exatamente desenvolver o que a BNCC e o que o DRC de Mato Grosso, ele vem a contento, que ele pede exatamente isso, para desenvolver a questão da curiosidade, a questão intelectual, a questão também, né, investigativa, da imaginação. Então, assim, o trabalho, mesmo que foi, né, numa época extremamente difícil, ele mostrou que ele é possível, que ele é capaz e que ele desenvolve tanto as competências como as habilidades da BNCC. Muito bem, Tatiane, obrigado por socializar essa pesquisa que teve um impacto com certeza significativo. A gente percebe que você envolveu uma abordagem de uma metodologia ativa, que é a abordagem STEAM, e também um assunto tão importante e atual que dois documentos de referência, dois documentos, claro, que tem críticas a esses documentos e tudo mais, mas são os documentos vigentes, que é a BNCC e a DRC, que é um desdobramento da BNCC, é uma discriminação mais detalhada que o Estado de Mato Grosso fez e que está em vigência aqui no nosso Estado, aprovado no ano da tua defesa, inclusive. Então, parabéns, esse é um trabalho relevante para a comunidade acadêmica, para a comunidade como um todo, e é uma contribuição significativa para a área de ensino, a nossa área de conhecimento. Aí eu te pergunto, Tatiane, por favor, qual foi a importância do mestrado em ensino para a tua formação acadêmica e para a tua atuação profissional? Ou seja, o que esse mestrado significou para a pessoa Tatiane, tanto a pesquisadora quanto a professora Tatiane? Eu falo que o mestrado, na verdade, ele me tornou pesquisadora, porque até então eu não era pesquisadora, a gente acaba lendo, a gente acaba fazendo, mas o mestrado, ele me inseriu como pesquisadora no campo, né, no campo científico. Então, ele trouxe todo esse conhecimento, a questão de buscar, da escrita, né, porque não é fácil escrever, então você precisa de disciplina, você precisa de leitura. Então, o mestrado, ele trouxe isso, ele trouxe essa questão,
né, para a minha vida acadêmica, de me fazer pesquisadora. Enquanto a minha vida como professora, ele trouxe essa visão da amplitude, do trabalho em conjunto, né, porque eu trabalho na gestão, na verdade, há muito tempo já, mas o trabalho, ele proporcionou essa integração entre as áreas e a questão da integração com os estudantes. Então, esse trabalho amplo de trabalhar com temas, a STEAM, ela vai trabalhar com temas da comunidade, para resolver problemas da comunidade e de uma maneira teórica e prática. Então, isso, assim, ajudou muito a aumentar o meu campo de visão como professora na questão da integração entre as áreas. Perfeito. E tu te apropriou de uma abordagem muito interessante e atual, que é a STEAM. Tatiane, eu queria te fazer outra pergunta. Como você considera ter escrito uma dissertação? Era o que você pensava? Teve dificuldades? Teve facilidades? Conta para nós, para eles que são futuros mestrandos que vão estar dissertando no próximo ano, como que é essa experiência de escrever uma dissertação? É difícil. Vamos falar a verdade, pessoal. Assim, não é fácil fazer a questão da dissertação, não é fácil. Você tem momentos que você chora, tem momentos que você consegue ficar 2 dias para escrever meia página, e depois você vai lá e apaga tudo. Mas eu falo assim, quando eu fiz a dissertação no IF, foi difícil? Foi, mas não foi tão difícil como eu fiz o meu primeiro mestrado. Eu fiz o primeiro mestrado na Uninter, que foi a Universidade Três Fronteiras, no Paraguai. E lá realmente eu sofri muito, porque eu tinha professores que eles eram do Paraguai, então eles falavam espanhol, né? E as orientações eram em espanhol. Aí realmente eu sofri, mas sofri muito. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer no IF, e aí o professor Jason, então, assim, eu já tinha uma experiência um pouco maior na escrita. Eu não sei se o professor Jason sofreu muito comigo, mas, assim, eu reclamava, a gente tinha as nossas aulas, nossas conversas, mas, assim, no final deu tudo certo. Eu agradeço muito também ter o professor Jason como meu orientador, né? Sempre me incentivou, assim, eu pensava uma coisa, ele queria mais, né? E aí, assim, às vezes a gente acha que é demais, mas a gente tinha uns embates também, né? Bons. Até que um dia eu falei assim, vou parar de brigar com o professor. Mas deu tudo certo. E graças a Deus, assim, consegui cumprir. Eu falo para quem está escrevendo, cumpra os prazos. A gente tem que ter disciplina. Eu falo que o maior desafio para o mestrando e para o doutorando, para a gente no geral, é os prazos e a disciplina. Você precisa ter disciplina, não pode deixar para o último momento. E eu falo uma coisa, eu tinha o hábito, eu tinha uma meta, eu tinha que escrever 2 páginas por semana, por exemplo, e eu cumpria a minha meta. De um jeito ou de outro, eu cumpria a minha meta. Mesmo que às vezes eu tinha que refazer. Por quê? Porque eu acho que quando vai chegando os prazos finais e você não fez, você sofre muito. Eu não gosto desse sofrimento. Eu gosto de fazer o percurso correto. Por quê? Porque aí você não ultrapassa limites, não ultrapassa prazos e você não sofre. Eu não gosto de estudar 1h da manhã, 2 horas da manhã. Nunca precisei estudar. Por quê? Porque eu sempre tive a questão da meta e eu cumpria as metas que eu estabeleci. E até hoje eu sou assim, no doutorado. Então, eu acho que essa é uma questão que facilita a gente no mestrado. Ou em qualquer coisa que a gente vai fazer. Tatiane, muito obrigado. A última pergunta era sobre as possibilidades. Eu tenho certeza que você já mencionou algumas delas. Você já tinha feito um mestrado em outro país, aí fez o mestrado PPG conosco, foi uma experiência boa, pelo que tu falaste, que escrever não é uma tarefa fácil, tem pessoas que assemelham a dor de um parto. Quando nasce a dissertação, nasce algo que é uma criação nossa, é algo muito importante, e que exige dedicação, sim, porque é um texto científico, que exige o seu rigor e tudo mais. E isso você relata que agora te deu facilidades, até inclusive no teu doutoramento. Então, a possibilidade que a gente percebe é que você conseguiu aprovação em um curso de doutorado
numa instituição do Rio Grande do Sul, um mestrado de uma região que é bastante concorrida e que tem já bastante anos de oferta acadêmica, então eu penso que isso é uma possibilidade tanto. Assim, os mestrandos não fizeram pergunta para você, mas muitos te parabenizaram, falaram da importância do assunto, da pesquisa, e eu agradeço em nome do programa. Inclusive, a Bruna Porto, ela foi tua estudante e ela ficou muito feliz em te ver, agora como egressa aqui do nosso programa. Sucesso, Tatiane, a gente te agradece. Agradecemos, inclusive, as dicas. Uma dica que você disse: no mundo acadêmico, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, obedeçam seus orientadores. E a outra dica: façam tudo no seu prazo, tenham metas. Então, ótimas dicas, com certeza o pessoal vai segui-las, né? Que bom, Tatiane, para ter o sucesso que tu teve. Professor, só quero assim acrescentar que a partir do eu moro em Jauru, a Bruna morou aqui há muitos anos, foi minha aluna, fico feliz que você está fazendo mestrado junto com a Alda Sheila, que é professora da nossa escola. Eu só quero dizer assim, que após eu e a Carla, que era da linha 2, que era até a professora Edione, era a orientadora dela, está aqui, eu vi, ela... após nós duas ter terminado o mestrado no Instituto Federal, nós temos mais 5 professores da mesma escola que ou já terminaram ou que estão finalizando o mestrado no Instituto Federal. Né? Então, assim, eu fico muito feliz. 2 deles são os que participaram da minha pesquisa. Então depois eles fizeram, foram aprovados, estão fazendo. Então, assim, para uma escola, né, do interior, nós temos mais 5 professores após nós duas termos feito, nós temos já 7 professores da mesma escola fazendo no Instituto Federal. Então, assim, é uma grande honra. A gente começou e ele está dando prosseguimento. E tem mais professores que já se inscreveram esse ano. Então, assim, eu digo que é um prazer. Eu agradeço imensamente o convite. É um prazer rever o professor Jason e sucesso para todos vocês. Muito obrigado, minha querida. Eu vou convidar agora a nossa mestra e doutoranda, que vai fazer a sua socialização, brevemente, inicialmente, da sua pesquisa. Só um momentinho que o Marcelo não está conseguindo compartilhar. Então, Edilane Silva Almeida, por favor, socialize conosco a sua pesquisa. Ok. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação imensa estar hoje aqui, compartilhando um pouco, né, do que a gente aprendeu, do que eu aprendi ao longo desses 2 meses. Bom, eu fui mestranda da linha 2, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação. A minha turma é 2022-2023. O tema da minha pesquisa foi a trilha interpretativa como metodologia de educação ambiental em uma escola do campo de Cuiabá, Mato Grosso. Os meus orientadores foram a professora doutora Maria Auxiliadora de Almeida Arruda e o professor doutor Marcelo Franco Leão, a quem eu tenho a agradecer muito. E aqui também é o professor Jason, também, que foi meu professor também, né, da linha 3, mas eu participei de educação ambiental também. Muitíssimo obrigado, professores. Então, o meu projeto de pesquisa é na área de educação ambiental, né, o próprio nome diz, trilhas, né, e as trilhas, eles são caminhos estabelecidos, né, ou existentes desde a antiguidade. Só que tem 2 tipos de trilha. Então, nós temos as trilhas ecológicas e as trilhas interpretativas, onde as ecológicas, elas estão mais voltadas para turismo rural, onde só você caminha, não tem uma intenção pedagógica. E as trilhas interpretativas são diferentes, elas têm um projeto, elas têm uma intencionalidade, geralmente elas estão ligadas a uma instituição de ensino, que seja universidade ou escola pública ou privada, né? Então, elas têm uma intencionalidade. Então, não é só um caminhar, é um caminhar com intenção.
a intenção do pedagógico, de que aquele ambiente ele tem que contribuir com a sala de aula e vice-versa, né? Então, a minha pesquisa ela foi feita numa escola do campo, chamada Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora da Penha de França, que fica num distrito de Cuiabá, o distrito do Cochipó do Ouro, e o trabalho, fundamentalmente, foi unir a educação ambiental crítica com a educação do campo, né? Por quê? Porque nós temos muitos trabalhos, um trabalho, às vezes, com educação ambiental, que ele é dissociado. Eu vou catar um lixo, são pontuais, né? Fala que é educação ambiental, mas são ações pontuais. Então, essa escola é a única escola do Mato Grosso que trabalha com educação ambiental crítica, que trabalha com trilhas interpretativas. Então, assim, a gente precisava entender o que essa escola está fazendo, né? E ao longo de mais de 15 anos, né? Então, a trilha é uma forma de você trazer o ser humano em contato com a natureza, em contato com o eu, em contato e socializá-lo. E, através disso, trazer as perspectivas pedagógicas. O objetivo geral, analisar a percepção ambiental a partir das trilhas interpretativas como metodologia da educação ambiental dentro dessa escola do campo. Objetivos específicos, analisar a percepção ambiental dos professores e da equipe gestora dentro dessa escola e também avaliar as trilhas como uma forma de sensibilização da educação ambiental nessa escola. Ok, professor? Eu trouxe algumas imagens, para quem ainda não conhece, o distrito do Cochipó do Ouro, ele fica a 25 quilômetros de Cuiabá, e aqui a gente tem, ao centro da vila, uma igreja, a gente ainda tem algumas comunidades, Casa de Taipa, nós temos aqui um monumento, que é um monumento erguido em homenagem à primeira missa rezada nesse distrito, né, em 1719. Aqui nós temos o Morro de São Jerônimo, que é uma das comunidades que tem uma altitude mais alta da região. Algumas festas de santos e eventos culturais da comunidade. E nessa terceira foto a gente tem a foto de peixarias, né? A foto que vai para o rio, que vai para os comércios. É a rua central da vila. Então, o que traz o trabalho com a educação do campo? A educação do campo ela é uma educação de empoderamento. Então, ela traz uma linguagem diferenciada justamente por quê? Porque ela não trabalha só a educação ambiental, ela trabalha a educação ambiental com a comunidade, com todo o arranjo das comunidades, que no caso lá são 16 comunidades que compõem um distrito, né? Então, aqui nessa primeira foto nós temos, lá são 2 escolas com o mesmo nome. Então, a primeira que surgiu em 1930 é essa primeira aqui da foto, que é uma escola tombada pelo IPHAN, né? E a segunda, que é o prédio mais novo, essa segunda e a terceira foto aqui é onde é o prédio mais novo, né? Que está um pouquinho mais retirado da parte central da vila. Ok. Então, como resultado da pesquisa, a gente trouxe aqui algumas imagens aqui de 2012, a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, esse aqui é 5 de junho de 2012. E aqui, ó, nessa foto aqui, é o mesmo local, foi tirado no mesmo local, 5 de junho de 2022. A gente pode ver o quê? Pode ver o volume de água diminuiu em 10 anos. Então, foi a primeiro choque que a comunidade viu, o quanto que o desmatamento, que as queimadas, que a expansão da própria agricultura trouxe para o meio ambiente. A gente trouxe o quê? Uma diminuição no volume de água. Por conta do quê? Por conta de tudo que está acontecendo ao redor dessa cachoeira, né? E isso a gente trouxe para a percepção da comunidade escolar, da comunidade mesmo, das comunidades que são participantes da comunidade. Ok, professor? E como resultados do processo de ensino-aprendizagem... Foi direto. E como resultado do processo de ensino-aprendizagem, a gente tem como as trilhas, que aqui é dita pelo autor como trilhas ecológicas, mas são trilhas interpretativas, né? Como a interdisciplinaridade, projeto de se trabalhar trilha interpretativa dentro de escola, seja urbana ou seja do campo, ela traz muitas possibilidades, como socialização, inclusão, problematização,
contextualização interdisciplinaridade, educação ambiental, a interação com as comunidades. Então, uma metodologia, ela consegue trabalhar várias outras coisas dentro do próprio currículo da escola, né? Olha quanta possibilidade. Também, como resultado, né, as trilhas interpretativas, elas auxiliam muito a unidade educacional como uma metodologia de trabalho com a educação ambiental crítica, interativa e prazerosa para esses participantes, né? É uma possibilidade de trabalhar a educação ambiental crítica dentro de uma escola do campo, que é uma outra perspectiva. Se a gente tem a escola urbana, a gente tem uma perspectiva. Se nós temos uma escola do campo, que a gente não fala escola rural, a gente fala escola do campo, é outra perspectiva. Então, educar numa perspectiva de uma nova sociedade, as trilhas interpretativas, elas trazem uma possibilidade de ir além do currículo, né? Traz a possibilidade de sensibilização e formação constante dos profissionais, também ampliação dos olhares. E, meu muito obrigado. Em resumo, né? Obrigada. Tá mudo. Para Edilane, muitíssimo obrigado, que pesquisa bonita, que contribuição para a nossa área de ensino, explorar os recursos naturais, explorar essas trilhas interpretativas, essa metodologia dentro desse contexto de uma escola do campo, realmente é algo muito importante mesmo. Parabéns. Vou convidar aqui os mestrandos, os doutores do PPGEM e do próprio PT possam estar fazendo questionamentos, elogios, dúvidas, perguntas, para que os nossos convidados possam estar respondendo. Enquanto isso, eu te pergunto, Jaidlaine, o que o PPGEM desenvolver essa pesquisa significou em tua vida profissional e acadêmica? Para mim foi muito importante, né? Porque a gente vem de uma graduação, no caso eu vim de uma especialização, é uma outra visão que a gente tem. Então, com o mestrado, eu consegui aprender a ser pesquisadora, a ter um olhar para a ciência diferenciado, né? Porque, como eu falei, a gente vem de uma graduação com uma perspectiva. Quando você chega no mestrado, você vê que os olhares, eles são maiores, né? A nossa visão, ela tem que ser mais holística e principalmente pautada na ciência, né? Para que você consiga fazer uma pesquisa de qualidade. Pessoalmente, para mim, foi muito importante, eu aprendi muito, né? No mestrado, aprendi muito com os professores, com os autores, com as noites, né? Enquanto a Tatiana estava falando que ela organizou tudo durante o dia, então eu não tive essa oportunidade. Eu não consegui o afastamento dos 2 anos, né? 2022, 2023, então eu sou agora eu sou 44 horas, mas na época eu era 42 horas, né? Então eu fiz trabalhando com uma criança de 5 para 6 anos, então a rotina de você ser trabalhadora, você ser mãe, você ser estudante, então eu tive que organizar os meus horários na madrugada, então dormir para mim era um artigo de luxo, né? 3 horas por noite, 4 horas era o máximo que eu conseguia dormir, para acordar cedo, né? E começar a escrever, e sempre fui muito organizada e muito... eu cobrava muito de mim os prazos, né? Então, assim, eu consegui terminar antes do prazo, eu tinha até março de 2025, 2024 para poder terminar, né? Porque eu entrei em março de 2022 e tinha até março de 2024, mas essa não era a minha meta. A minha meta que eu projetei para mim em 2021 foi 2022, começar o mestrado, 2023 terminar o mestrado, 2024 começar o meu doutorado, né? E agora eu estou com novas metas também, né? Que é terminar o doutorado em 2 anos, e vou perseguir, porque provavelmente em 2026 eu quero estar no pós-doc, né? Então, assim... Nossa! Eu não quero parar, não, eu quero continuar. Muito bem! De preferência, Então, o meu planejamento era o ano que vem, ou esse ano ainda, o ano que vem, na verdade, fazer o doutorado de sanduíche,
ou então começar para 2026 meu pós-doc fora do Brasil. Certo. Olha só que contribuição, que coisa importante que foi esse momento dentro do programa, né? Dentro do curso de mestrado. E mesmo com tantas atividades, sendo mãe, trabalhando, você desenvolveu tudo num período menor pela tua determinação. A Edilane era uma pessoa que cobrava muito e queria muito qualificar o quanto antes e defender, e sempre cobrando da coordenação, e foi sempre muito bom, Edilane, parabéns. Obrigada. Daí você já falou para nós algumas dificuldades, mas eu te pergunto, Edilane, você teve outras dificuldades para desenvolver a tua pesquisa e o teu mestrado, concluir o teu mestrado? Além de ser mãe, além de trabalhar? O tempo, professor, o tempo foi meu amigo e foi meu inimigo ao mesmo tempo, né? Porque não é fácil a gente, você tentar administrar tudo isso, né? E tinha coisa que eu fazia, que eu conseguia fazer muito bem, tinha coisa que às vezes eu não conseguia administrar. Mas eu acho que o tempo, a questão do tempo e a organização do tempo, na verdade não foi uma dificuldade, foi um desafio, né? Eu acho que o desafio a gente coloca para a gente e a gente tenta superar ele, né? Aí basta a gente se dedicar, se organizar, se planejar ou se replanejar para poder vencer o desafio. Muito bem, Edilane. O último questionamento, que você já antecipou algumas coisas, é sobre as tuas metas. Quais as possibilidades que o mestrado te abriu e quais as perspectivas que tu tens? Já falou algumas, mas se tu quiseres, pode concluir em um minutinho ainda. Quero concluir. Como eu falei, em 2021 eu fiz um planejamento para a minha vida, né? Que eu parei um pouquinho para ser mãe, trabalhadora, né? Eu estou há 22 anos já como professora. Então, mas aí eu tracei uma meta em 2021. Falei, 2022, 2023, eu vou fazer o mestrado, concluir com louvor, com sucesso, porque 2024 eu quero estar no doutorado. E a minha meta agora é terminar o doutorado de 4 anos em 2 anos. Tanto é que esse ano aqui eu já cumpri 28 créditos, já cumpri inglês, espanhol, já estou metade da minha pesquisa. Ano que vem eu só tenho 3 coletas e escrever a tese. Então, a minha meta é terminar 2024 o doutorado de 4 anos em 2 anos. E quero em 2026 já entrar no doutorado, no pós-doc, talvez no Brasil, ou talvez para fora, ou se não, se eu não concluir em 2024 o doutorado, eu quero fazer um sanduíche. Isso, Edilene, que tu nos relata, mostra que o importante é nós estabelecermos meta, termos o comprometimento, sermos corretos, sermos certos com aquilo que a gente se propõe, e que sonhar é importante, para que quando a gente alcance um sonho, a gente sonhe ainda mais alto, né? Então, parabéns, Edilane, a gente agradece também a tua contribuição nesta noite. Tenho certeza que já incentivou a muitos dos nossos mestrandos aqui a estabelecerem metas, a sonharem alto, a prosseguirem na vida acadêmica, que o mestrado é simplesmente a porta para o pesquisador, que tem muita coisa pela frente, e isso tu nos traz essa esperança, né? Traz essa dica de hoje, né? Então a gente te agradece muito. Tenho certeza que a sua orientadora, a doutora Maria Auxiliadora, que está aqui conosco, está muito orgulhosa, assim como eu também estou. Obrigada. Muito obrigado, minha querida, pela socialização. Eu queria deixar uma frase para os mestrandos que estão aqui, umas frases de esperança, né? A gente tem que colocar metas na nossa vida, mas a gente tem que entender que as coisas elas não são fáceis, né? Mas entre você ter o possível e o impossível, depende muito de você, né? Então, foi isso que eu sempre fiz na minha vida. Acreditei, e é o que a gente precisa fazer, cada um. A gente é capaz de fazer o que a gente puder fazer, a gente é capaz de fazer se a gente sonhar, se a gente se organizar, se a gente planejar. Então, todos têm a capacidade de chegar onde vocês quiserem chegar, né? Basta vocês planejar, organizar, correr atrás. Obrigada pela oportunidade, tá?
Obrigado, querida. Agora eu vou convidar o Ivanito. Ivanito. Mestrando Ivan Deus Ribas. Ele é mestrando que está sendo orientado pelo Dr. Jason Jader Mello. Também teve um período de orientação, nesse período de sanduíche, pelo Dr. Camilo, e que agora vai socializar conosco, mesmo não tendo concluído ainda, já qualificado a sua pesquisa, mas com toda essa experiência que ele chegou agora, no início de novembro, ao Brasil, depois de passar 6 meses em Salamanca, na Espanha. Querido, por favor, socializa conosco como foi essa experiência. Bom, primeiramente quero agradecer muitíssimo a oportunidade. Acho que são inúmeras etapas que a gente vive, né? Desde o momento que a gente se propõe a ler o edital, se inscrever para o mestrado, depois os primeiros encontros, as primeiras aulas, os primeiros trabalhos, as primeiras escritas e assim por diante. São todos desafios muito grandes e que, claro, que agora, pensando todo esse momento, ele vem recheado de emoções e também é uma outra etapa. Então, aquilo que foi lá atrás idealizado, agora se concretiza nesse momento que é de compartilhamento. Eu quero dizer, inclusive está dentro de uma das folhas da minha apresentação, que não vem sozinha essa experiência, porque se não fosse o IFMT, se não fosse a política brasileira, se não fosse os professores, se não fosse alguém pensar em abrir um programa de pós-graduação, o PPGEM, o próprio PPT, e se não fosse o currículo dos professores, com certeza também a Universidade de Salamanca não teria interesse. E, claro, tudo isto, né, se a gente colocar na linha do tempo, a gente vai bater lá atrás, porque a Universidade de Salamanca é de 1218. Então, quanta água passou por baixo dessa ponte, e agora eu estou, veja, depois de ter idealizado, inúmeros trabalhos foram feitos, traduções, eu tive que ir para Brasília 2 vezes, pegar ônibus, tantas horas de ida, tantas horas de volta, eu tive que fazer reuniões com o tutor em espanhol, eu tive que fazer aula de espanhol, e depois tirar dinheiro da onde, né, e correr atrás dos diretores, dos departamentos do IFMT e assim por diante. Eu vou aqui compartilhar a tela, mas fica já o meu extravasamento de agradecimento a todos os professores do IFMT, aos servidores, aos diretores, e que foram fundamentais, aos meus colegas também, que me apoiaram, me incentivaram, e que, sem dúvida alguma, estiveram comigo ao longo de todo esse tempo, tá? Estou compartilhando com vocês, por favor, me digam se estão visualizando, inclusive se o áudio está bom. O áudio está. Bom. E a socialização já está em tela. Está em tela? Estão visualizando? Espelho infinito. Bom. Se puder colocar a tela cheia, Ivan, te agradeço. Bom, então, pera que eu vou parar a apresentação, daí eu acho que eu tenho que abrir a tela em caixa alta, só um momento. Agora vai. Estão visualizando? Agora sim. Excelente. Relato de experiência, intercâmbio de pesquisa do PPGEM na Universidade de Salamanca. Senhores, o meu tema de pesquisa, e aí está o grande mote, ele tem que ter colidência com aquilo que você se propõe a investigar, para que possa alcançar naturalmente essa experiência de intercâmbio. Então, tem que estar coerente com o seu orientador, com o seu trabalho, sua linha de pesquisa, e naturalmente, isso também estar presente com aquele que irá te receber na Universidade de Salamanca. Isso só foi possível graças a um convênio de cooperação em
pesquisa firmado entre o Instituto Federal de Mato Grosso, né, a professora Epaminondas e tantos outros envolvidos diretamente por este convênio, e a Universidade de Salamanca. Vamos passando aqui a imagem. Bom. Ok? Bom. Então, para formar esse cenário, você precisa ter realmente a junção desses elementos. É um desafio, porém é preenchido de inúmeras oportunidades. Foi determinante o papel do PPGEM, como eu já disse, né? Isso é uma coroação, não veio ao acaso, mas justamente pela entrega, pelo trabalho incessante de todos os professores, doutores, pós-doutores, e que, claro, faz com que nós tenhamos uma moeda de troca, né? Nada vem de graça. O convênio é simplesmente uma mão de via dupla. Então, esse convênio de cooperação em pesquisa foi aberto, porém, para a linha de mestrado, eu sou o primeiro. A primeira experiência a nível de mestrado é o primeiro. Doutorado, me parece, daí me desculpe se eu estiver errado, alcança apenas professores, doutores e pós-doutores. Bom, envolveu, sem dúvida alguma, o incentivo do meu orientador, que acreditou na minha proposta, que me incentivou, como eu disse, ele me incentiva sem saber onde é que eu vou chegar, mas ele fala, vai, você quer ir, então vai. E eu tinha isso numa caixinha muito distante, foi uma coisa assim, bastante surreal, pela realidade brasileira, da onde eu vim, meu trabalho, filhos, etc., a docência, o valor da hora-aula e assim por diante. Então, eu achava algo realmente muito distante. Mas Deus escreve certo também por linhas tortas, né? Depois eu sei que ele já está me cobrando, vai me cobrar por tudo isso, no bom sentido, né? Porque a gente só se forja Só um momento. Estou atento, professor Marcelo Leão, ao time. Bom, então, nesse sentido, esses elementos financeiros são os desafios. A pretensão era esta, e foi possível graças ao apoio institucional. Bom, eu já disse que a adequação temática é fundamental, os documentos oficiais não são simples, mas eles podem ser viabilizados, sempre traduzidos, você vai conseguindo ganhar campo dentro do teu projeto de intercâmbio. Após você localizar um orientador da universidade que vai lhe receber, daí então você tem que requerer uma carta de invitação, que é uma carta convite. Essa carta convite te habilita, inclusive, a comparecer ao consulado da Espanha e dizer, olha, eu não estou vindo ao acaso, eu não sou turista, eu estou vindo aqui com um convite para poder ficar em lugar certo, desenvolver uma pesquisa a partir de um convênio de investigação, assim, assado. E isso te abre portas. Toda a logística ela tem que ser vista anteriormente, o consulado vai cobrar isso. Então, passagens, alojamento, os recursos, porque você tem que levar um valor específico para comprovar que você tem condições de se manter. Vamos lá, a cidade de Salamanca. A estrutura da cidade é formidável, nós estamos falando da Espanha, que é um estado de bem-estar. Eles já alcançaram algo que nós estamos buscando há muito tempo. O IDH deles é elevadíssimo, é 0,906. E isso aqui faz com que a média de vida deles seja de 83 anos e 85 para mulheres. Eles realmente têm uma vida melhor. A saúde, a estrutura das cidades, e etc. São realmente diferenciados por ter realmente esta condição já de estado de bem-estar. Bom, ela está distante, Salamanca, 240 quilômetros de Madrid, que é a capital da Espanha. Ela é um patrimônio mundial, né, da Unesco, desde 88, tem 143 mil habitantes, sendo que 30 mil são alunos, o que faz dessa cidade algo sui generis, porque você tem uma atividade cultural extremamente ativa. Bom, a universidade ela é de 1218. Interessante que, ao estar lá, eu pude ver textos pré-período do ouro, como eles chamam, das navegações, não então, ou seja, antecedendo o descobrimento, né, a chegada ao Brasil, e depois,
quando então já chegavam os primeiros documentos de coletas de plantas, desenho, né, da biota brasileira e assim por diante. Então, tudo isso está dentro dessa estrutura, digamos, cultural, patrimônio mundial e assim por diante. Então, ela é uma universidade de 1218, é a quarta mais antiga da Europa, é a mais antiga da Espanha, são 2.300 professores, 1.210 funcionários, 30 mil alunos, fora os alunos da Pontifícia Universidade, que tem também na mesma cidade. Então, é bastante pujante o termo de pesquisa, compartilhamento de investigações. 93 programas de graduação, 75 programas de mestrado, 41 programas de doutorado, 22 bibliotecas numa pequena cidade de 140 mil habitantes, mais de 1 milhão de volumes de livros. Então, é algo extraordinário. Bom, eu fiquei alojado no Colégio Maior Frei Luís de León. São 5 grandes colégios que abrigam alunos da Europa e de todo o continente europeu, eu falei da Espanha, e de todo o continente europeu, mas também de todas as outras partes do mundo. De cada 4 alunos, 1 é estrangeiro. Então, você tem a presença maciça de espanhóis, mexicanos, hondurenhos, brasileiros não tanto, mas nós temos a presença marcada lá, porque o Instituto de Língua Brasileira está lá. E eu tive a grata oportunidade de conviver com um brasileiro da Bahia que estava fazendo seu doutorado e estava no mesmo departamento que eu. Então, me ajudou muito na questão da conversação. Quando a gente estuda espanhol, é uma coisa. Quando a gente chega lá e vê a realidade do sotaque, a velocidade que eles falam, é um outro time, você tem um outro desafio e, claro, com o tempo você vai conseguindo desenvolver isso, essa habilidade. Então, aqui embaixo a gente tem a imagem do Frei Luís de León, que é o colégio que eu fiquei, uma bandeja de café da manhã, que eu tinha direito a um pãozinho, a um queijo, um presunto, que é os frios, um suco, um café com leite, um iogurte, e uma manteiguinha, €1,03, que dá mais ou menos R$9. O meu quarto, vejam lá, tá a minha mochila, eu fiquei em 3 quartos, esse foi o primeiro que eu cheguei e tinha o privilégio de uma vista da catedral, algo assim surreal, me sentia no filme do Harry Potter, Coração Valente, eu não sei. O colégio, ele tem biblioteca, são 3 bibliotecas, essa aqui é a imagem de uma só, né? E logo que eu cheguei, o jeito do espanhol ele é muito franco e direto. Você estranha no início, porque eles não medem as palavras, porque eles entendem que não há necessidade. Papo é reto, e com eles isso é efetivamente normal. E real, concreto. Bom, ali em cima eu estou de terno porque fui convidado para um jantar. E foi um jantar muito especial dos colegiales, que são os mestrandos, perdão, os graduandos, e aonde teve realmente uma cena, que é um jantar com música de jazz, um negócio incrível, e eu lá de gaiato. Mas uma das primeiras coisas que me marcou, a primeira música foi Garota de Ipanema. Então eu me senti brindado, porque eles gostam muito da música brasileira. Bom, o departamento de pesquisa, estrategicamente, o colégio estava localizado no centro histórico de Salamanca. Os principais prédios da faculdade estão localizados ali. Então, eu gastava 700 metros, apenas caminhando, eram 15 minutos, e depois eu aderi a um programa da universidade, da Oficina Verde, onde eu podia usar uma bicicleta, uma proposta de transporte sustentável, transporte sustentável para todos os estudantes. Você pode alugar ela para o curso todo. Então, se eu ficasse 5 anos, a bicicleta ia morar comigo por 5 anos. Então, o departamento de pesquisa, eu ia de bicicleta, chegava lá todas as manhãs, atividade diária, havia uma sala específica, onde eu pude compartilhar com espanhóis, mexicanos, colombianos, brasileiros e hondurenhos, e também do Reino Unido, da Inglaterra. Então, houve uma troca muito grande. Os espanhóis, eles comem 2 vezes pela manhã. Isso eu gostaria muito de continuar fazendo. Por quê? Eles acordam pela manhã, tomam desayuno, vão para a atividade, para o trabalho. Dá 1 hora de trabalho, param novamente. E todos param. É o segundo café da manhã por volta das 10h30, 11 horas.
e daí isso faz muito bem, a tua qualidade de vida sobe, você oxigena teu cérebro, é algo pequeno, você interage muito bem com todas as pessoas e retorna para aquilo que você está desenvolvendo com muito mais condições, né, com capacidade de fazer e assim por diante. Enfim, bom, então esse grupo estava lá lotado todas as manhãs, nós tínhamos esses times, digamos, hábitos diários, as atividades de pesquisa eram compartilhadas, nós tínhamos projetos que participávamos conjuntamente, inclusive com presença de doutores vindos da Inglaterra, que daí compartilhavam seus estudos, pesquisas, e isso ocorria todas as semanas. Se não era algum professor convidado, como foi o próprio professor Marcelo Leão, que esteve lá também compartilhando, mas outros professores de outras partes do mundo. Algo realmente riquíssimo. Ok, vou avançando. Essa é uma das salas do laboratório de pesquisa. É muito interessante, eu fiz questão de colocar aqui, esse globo. Esse globo é simplesmente, eu digo, não é simplesmente, mas no sentido de que você tem como lançar os dados de diversas pesquisas das regiões digamos, do Brasil ou da Europa, e você tem como mensurar a emissão de gases, por exemplo, poluentes, e você faz enfim, há como estabelecer nessa esfera digamos, um cenário da questão da distribuição da elevação dos mares, da questão do aquecimento global, e você consegue ver isso ali imediatamente. Você tem como alcançar dados diferentes, enfim, você faz vários cenários a partir desse globo. Essa sala também, eles levam as crianças da cidade de Salamanca e de outras regiões para fazer pequenos trabalhinhos. As crianças não sabem, mas elas estão fazendo dados para os investigadores. Então, o departamento trabalha sempre em conjunto com todas as escolas, e é muito interessante porque é a região de Castilha e Leão, que não é apenas a cidade de Salamanca, mas são todas, digamos, as cidades que compreendidas por essa região, que seria, digamos, esse estado da Espanha, Castilha e Leão. Bom, aqui também existem alguns dados, como apresentações, e logo mais ao lado, tem uma outra sala, que é onde ocorrem realmente as grandes reuniões e as grandes apresentações de outros dados por videoconferência e assim por diante. Inclusive, as reuniões ocorrem todas as semanas e podemos nós participar, porque foi deixado, digamos, de uma forma muito expansiva, a possibilidade, muito embora haja um fuso horário, mas que todos podem assistir ao vivo essas reuniões, porque é aberto, né? Então, assim, avançando, não só dentro, então, do Departamento de Educação, mas outros eu pude participar e compartilhar informações da minha pesquisa e levantar dados, porque eu não fiquei só na educação, mas também na Faculdade de Direito. Dentro de outra atividade da universidade, que é encampado pela Oficina Verde, nós temos a mochila de ideias para a educação ambiental. Então, você pagava um valor simbólico, ficava 4 dias no meio da reserva florestal, chamada Guadarrama. Eu pude ir, e eram atividades de manhã, de tarde e de noite, porque nós ficamos no meio da floresta, em pequenos chalés, que a gente vê ali ao lado. É a região nevada, só que como era o período de verão, não tinha neve. Então, nós tínhamos atividades dentro das áreas, a estrutura fantástica de primeiro mundo, no meio da floresta. E eu coloquei aqui à noite, nós saímos fazer uma focagem, e eu estou com uma pequena ranita, que é uma pequena rã, em minhas mãos. Interessante, porque eu falava assim, olha, eu estou me recordando aqui do sapo cururu. E eles achavam barato a fonética, cururu. E daí ficava essa coisa, né, da diferença linguística e também ambiental e etc. Então, foram inúmeras atividades. Outra que eu tive a oportunidade de participar foi no período de verão também, que foi, daí, realmente, para mim, foi muito importante. Foi junto à Universidade de Amsterdã, Vrije University, que daí como fechava a universidade no período de verão, ela fecha em agosto, você não tem aonde ficar, os alojamentos fecham, e por conta disso eu não tinha condições de voltar ao Brasil, e o custo para ficar em Salamanca seria muito grande, porque eu teria que alugar ou um hotel ou um apartamento, então eu falei, bom, se é assim eu vou pegar minha mochila e vou subir para a universidade que estiver dispondo de
algum alojamento e oferecendo algum curso, e isso vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha pesquisa e também para o PPG. Então, eu acabei subindo para a Vrije University de Amsterdã, participei do curso de Justiça Climática na teoria e na prática. Aqui também, pessoas do mundo todo, da Itália, da Grécia, de outras regiões, não apenas, se eu não me engano, era de Verona, mas também da Grécia, e também da Inglaterra, da Alemanha, e assim por diante. Também uma moça do Chile e outra do Brasil, de Campo Grande. O curso foi em inglês, ela me ajudou muito, mas eu queria dizer que a inteligência artificial me ajudou bastante também. Então, fica o registro para ir compartilho com todos os colegas, que é possível fazer tradução simultânea, e os textos também é possível impor a eles, e rapidamente você tem a tradução de quantas páginas forem o seu livro, o seu texto, e assim por diante. E a tradução simultânea, né? Bom, foi extremamente valioso, tá? Eu queria... Opa. Dessa forma, eu encerro a minha fala, dizendo que agradeço muito a oportunidade e estou muito feliz por poder compartilhar agora com vocês. Parabéns, Ivan, que experiência riquíssima, olha, foi maravilhoso você trazer para nós, porque abrem-se oportunidades dentro dos nossos programas, tanto do Prof.EPT quanto do PPGEM. É viável, é possível. Mesmo que no início tenha um trabalho burocrático de conseguir documentos, assinaturas, convênios, autorizações, é algo viável, é algo possível, é algo que a gente tem que ter sonhos e correr atrás para que se torne realidade. Eu estive lá, foi uma experiência muito interessante. O teu grupo de pesquisa tem geralmente duas linhas, grandes linhas de pesquisa, é a importância da educação para o ambiente, ou seja, a educação ambiental que pode contribuir com o clima do planeta, mas também tem uma outra grande linha no grupo de pesquisa, que é a questão do clima que influencia na educação. Então, o professor Camilo dispõe de muitos recursos, né? E por meio dos projetos de pesquisa dele, e daí eles têm sensores dentro das salas de aula das escolas espanholas, e para perceber se a temperatura, se o clima influencia na aprendizagem dos estudantes, o que é algo fantástico. Então, assim, foi interessante, foi muito rica essa tua experiência, a socialização muito boa. Esse grupo de pesquisa em especial, eu gostaria que a gente fortalecesse a parceria e agora, com um convênio assinado, a possibilidade de outros estudantes também fazerem essa experiência de um período sanduíche. Parabéns, Ivan. O Ivanito, que muito obrigado, aprendeu nesse momento e que agora, com essa socialização, com certeza vai incentivar muitos dos nossos mestrandos que estão no primeiro ano, quem sabe tentar no segundo ano essa possibilidade, ou os futuros que virão ainda, né? Então, muitíssimo obrigado, Ivan. Professor Marcelo, gostaria até de fazer um adendo, dizer que eu me senti, depois que eu conheci o professor Camilo Ruiz Mendes, o departamento, o grupo de pesquisa, a forma que eu fui acolhido e a maneira com que ele, inclusive, se dispôs a dar continuidade a tantos e tantos outros possíveis trabalhos, que eu ganhei na Mega Sena, né? Ganhamos todos. Certo, eu concordo com você. No chat, você tem ali vários elogios, te parabenizando, tem perguntas, você já foi respondendo também, o Ivan Hiperativo já vai respondendo, que coisa boa. Muitíssimo obrigado, Ivan. Pelo adiantar da hora, então, eu vou ter que encerrar este momento e vamos partir para o segundo grande momento da noite. Queridos, os professores da linha 1 e da linha 2, também os mestrandos da linha 1 e da linha 2, por favor, acessem um link que está no chat e que também está lá no grupo do mestrado. A sala de vocês vai ser a sala 2.
e vocês vão socializar os trabalhos da linha 1 e linha 2 lá. Os estudantes, os mestrandos da linha 3 e os docentes da linha 13 do Prof. PT permaneçam nesta sala. A gente permanece aqui. Então, por favor... Marcelo, todos do PPG, do Prof. PT vão permanecer, então? Todos os do Prof. PT permanecem nesta sala. Nesta sala é linha 13 Prof. PT. E todos da linha 1 e linha 2 vão para a sala 2. Tá, então deixa eu só retificar. Doutor André e doutor Leonan, que eu havia indicado que os senhores iriam trocar de sala, dá um joinha aqui para mim, se vocês entenderem, vocês vão ficar comigo, tá? Doutor André, ok. Doutor Leonan, ok. Beleza, então. Tá? Então, eu vou parar a gravação e começar de novo, tá, professor, para separar os vídeos, tá? Certo. Muito obrigado.